Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início aí à aula de terceira fase do nosso curso, que vai compreender aí algumas matérias da terceira fase. É uma iniciativa nova, a gente ainda está começando, compondo equipes, por isso que talvez não foi feito tão próximo, tão ao tempo aí do término do TPS, mas é algo que está sendo feito com muito carinho e com muito cuidado para vocês, tá? Quem fez as inscrições, as pessoas que fizeram as inscrições vão poder posteriormente assistir esse nosso encontro aqui gravado, tá? Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma apresentação para quem não me conhece, né? Meu nome é Blenda Lara, eu sou professora de Direito Internacional e Relações Internacionais há mais de 10 anos, tanto em graduação quanto em cursinho e em pós-graduação. Tá? Também tive uma experiência concursada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, trabalhando ali com as questões que dizem respeito tanto ao próprio Departamento de Liberação de Operações de Comércio Exterior, quanto ao Departamento de Negociações Internacionais, que é um espectro, né, um espelho de como é o funcionamento também do Itamaraty nessa área de negociações, né? Embora me diga que ele tem um papel mais técnico, mais de preparação aí de documentos. Além disso, convidei outros colegas e coordeno essa iniciativa de uma preparação, de uma proposta nova de preparação aí que vai ficar mais concreta a partir de outubro, né? Ou seja, para o CACD de 2017, mas desde agora a gente já desejou tanto nos apresentar para vocês e apresentar o nosso trabalho, eu acho que até mesmo aproveitar essa oportunidade da terceira fase agora, para quem foi exitoso aí no TPS, que a gente também vai comentar um pouquinho, vai ser uma oportunidade de ouro, porque, na verdade, os professores vão ter muito mais tempo de estar próximos de vocês e corrigir as avaliações, né, os testes que vocês fizerem, porque vai ser um grupo pequeno. A gente está com uma limitação, tem um número mínimo de entrada e um grupo pequeno aí para se estabelecer a nossa turma. E essa ideia de trabalhar com um grupo pequeno é até gostoso, porque a gente realmente pode dar uma atenção naquilo que você, por exemplo, tem mais dificuldade, às vezes você não é formado em direito, por exemplo, e quer se aprofundar nisso, eu posso fazer você crescer muito mais do que um curso geral em que as pessoas vão falando das matérias aleatoriamente e você acaba ficando perdido ali para a sua terceira fase, tá? A gente está com alguns colegas aqui, deixa eu só ver. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lucas. Muito obrigada. Eu sei que os outros já me avisaram que vão ver posteriormente gravado, tá? Vou mandar para vocês via Dropbox depois essa aula gravada. Todas as nossas aulas, elas vão ser via web e elas vão ser gravadas, e elas vão ser encaminhadas para vocês, tá? Ainda o nosso site ainda não comporta, ainda estou montando ali, mas ele já está ficando bonitinho. Depois vocês vão lá e mexam, provavelmente a gente vai conseguir, se não todas, 90% das matérias da terceira fase para ofertar para vocês agora, tá? Só que assim, como eu falei, para você ofertar o curso grande em bloco, você precisa de um volume muito grande de alunos, né? E na terceira fase já é um número reduzido de alunos, são 300 que vão para a terceira fase, fora os que estão indecisos ali na linha cinzenta, não sabe se vai ou se fica, né? E a nossa ideia é exatamente ir crescendo aos poucos, mas oferecer uma coisa de qualidade, uma coisa que vai somar, que eu quero que você saia depois, seja porque você passou ou porque você ficou satisfeito com o que a gente fez, mas seja algo realmente que vai somar para a sua preparação, tá? Deixa eu só ver uma dúvida aqui do Lucas. Lucas, pode encaminhar o link da aula para ela sim, se você conseguir, tá? Depois eu vou querer que ela entre no site e que ela faça o cadastro para ver se... Eu acho que já deram as 10, já deram as 10 que iam receber a correção gratuita. Vocês dois estão dentro, tá? Essa correção, essa primeira correção, até mesmo para vocês entenderem como a gente vai trabalhar com vocês, tá? Eu gosto muito de fazer um espelho de prova, eu gosto de fazer um espelho de questão. Foi uma coisa que eu cheguei fazendo até no Extinto Atlas, né, do professor Maurício, que ele gostou muito, elogiou bastante, eu acho que é importante
Os examinadores não fazem esse espelho de prova, tá? O examinador não faz, mas assim, deixa eu baixar minha câmera aqui para ficar melhor. Beleza. Os examinadores, eles marcam meio aleatoriamente. É até algo injusto. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Tranquilo? Então, vocês preferem com essa minha imagem? Porque, na verdade, eu fiz uns escritos aqui só do que a gente vai conversar e do que eu vou direcionar. Eu ia mostrar o guia para vocês aqui, mas nossa tela, infelizmente, não vai poder ser compartilhada dessa vez. Talvez seja um problema que eu vou resolver indo para o sistema do Microsoft, que o Mac sempre tem alguma incompatibilidade com algum tipo de programa, tá? Primeira coisa, vamos lá. Eu quero saber, Fabiano, você está com alguma chance de ser aprovado no TPS desse ano? Hoje a aula vai ser um pouco interativa. Não, tudo bem. Lucas, você está com alguma chance? Dessa vez não, tá? Então deixa eu começar a conversar aqui. Depois, pessoal, dê uma visitada no site. Eu acho que até sexta-feira eu consigo deixar ele bonitinho, já com as disciplinas, com os nomes dos professores. Além disso, tem uma coisa que eu queria adicionar, até mesmo para auxiliar e deixar vocês tranquilos na preparação. Eu fiz diversas disciplinas do doutorado de Relações Internacionais, acabei interrompendo em função dos estudos que eu tinha pessoais de concurso, eu pretendo retomar. Então, assim, eu tenho bastante entendimento de como é a lógica de estudo, de livros preferidos, de estilo de professor para a banca de política internacional, tá? Então, eu acho que isso faz toda uma diferença quando você vai encarar, por exemplo, a prova de política internacional, que tem temas que são muito aproximados dos de direito internacional, mas a abordagem, o entendimento, a preocupação, ela vai por uma outra linha, tá? Então, a ONU vai importar para o direito internacional de uma forma e vai importar para a política internacional de outra. E você tem que saber fazer essas transições no momento de fazer a sua questão de terceira fase, tá bem? Certamente, eu já vou adiantar para vocês, a gente vai ter uma professora de inglês, a professora de francês e a professora de redação, tá? Os outros professores também estão confirmados, talvez direito constitucional, ou eu trabalho, um colega meu que é especializado, que trabalha com a AGU, que eu gosto muito. Se eu ficar com muita demanda, é ele que vai trabalhar com direito constitucional para vocês, tenho extrema confiança. Eu falo que eu estou escolhendo pessoas com as quais eu gostaria de ter aula e que eu vou ser extremamente rígida a partir do momento que eu não quero vender para vocês, não quero trabalhar com vocês algo que não seja, que vocês saiam falando, olha, esse curso, essa proposta que a Blenda fez, me fez sair do ponto que eu estava, quero F, quero G, não importa qual é o seu ponto, e pular do G para o D. Esse ano eu caminhei, sabe? Porque é muito frustrante você chegar, fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de cursinho, seja lá qual for a sua bagagem, eu não conheço a bagagem de vocês, e você não ter caminhado. Você ter a sensação que não saiu do lugar. Isso é até uma forma estranha de você repassar isso para as pessoas que esperam de você, não sei, namorado, família, enfim, né? Aquele pós-TPS de você dizer, depois de tanto esforço, tanto estudo, tanto gasto, e nadou, morreu na praia, né? Mas nesse ponto, a prova do Rio Branco, ela tem uma diferença para o restante. Eu vi uma frase muito inspiradora esse final de semana de uma pessoa muito sábia. A função de uma banca examinadora é destruir sonhos, tá? Cabe você, isso daí sou eu que estou adicionando, se cercar de elementos para impedir que a banca faça isso com você. Então, salvos aleatórios, se você tem 4.000 e poucos candidatos, são 4.000 e poucas pessoas sonhando com a mesma coisa, né? Sonhando em subir aquela escada ali na porta do Itamaraty. Então, a gente sabe que a banca ela não vai ser legal com você.
Mas há limites entre ser legal e eu acho que nesse ano assim a banca extrapolou muito todos os limites pensáveis e imagináveis. A gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Por isso não fiquem tristes se vocês não foram bem esse ano. Muita gente boa, muito amigo meu que foi para a terceira fase ano passado, saiu da prova assim quase chorando. E por que que se sente assim? Porque na verdade é igual aquele momento da medalha olímpica, né? Você estava disputando o ouro, aí acabou perdendo. Você está lá pulando, pulando na ginástica olímpica, leva um tombo, quebra uma perna, né? Essas intempéries, elas podem acontecer com todo mundo ao longo da sua preparação. A gente vai trabalhar a mente de vocês para que vocês pensem ao contrário. Mas essa prova desse ano, ela beirou o surreal, que eu acho que é um caminho para o qual a banca não precisa ir para escolher os seus diplomatas. Quer dizer, já está indo para o excêntrico, né? Eu acho que não é por aí. Mas entre o que eu acho, a gente vai conversar um pouquinho. Entre o que eu acho, como acadêmica, como profissional que também já andou no serviço público, entre o que eu acho e o que a banca está fazendo, há uma distância. Mas importa o que mais? O que a Blenda acha ou o que a banca está fazendo? A banca. Tá? E a gente vai tentar ao máximo alcançar a banca. A Blenda não é ninguém nesse aspecto. Eu sei que é uma concorrência, mas não é necessariamente aquele cara que está sentado do seu lado no curso, ou que está aqui no curso virtual que é seu concorrente. O seu maior concorrente é você. É você e a banca. É entre você e a banca. É você entre o que você estudou, que se preparou e a banca. Tá? Eu fiz aqui uma lista da gente conversar, de questões que a gente vai conversar um pouquinho, por isso que eu vou de vez em quando olhar aqui para minha agenda. Mas a respeito do curso é isso. Dê uma olhada lá no site, vão explorando. Até sexta-feira deve estar confirmados os nomes, confirmados os cursos e as outras aulas. Tá? Tem professores que inclusive estão no exterior, então eu estou aguardando voltar. Ok? Ele vai ser um curso de terceira fase, mas vai ser um curso de terceira fase independente se você passou ou não. O que eu quero dizer agora? Olha, se você não passou, semana passada você cantou a música da Marisa Matarazzo. Meu mundo caiu, ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. É você cantando pra banca. Acabou, tá? 12 meses passam voando. Se você parar para pensar onde você estava há 12 meses atrás, isso passou voando. Especialmente para quem tem muita obrigação na vida, um ano não é nada. Por isso que se você não pode deixar isso para a vida, né? Para a vida toda. Mas se eu fosse mais jovem, eu acho que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não pensava da forma que eu penso, né? O jovem, ele acha que o mundo vai acabar amanhã. E que 10 anos para ele planejar, ou 5 anos para ele planejar a vida dele, é demais. Nossa, meu Deus, né? Tem que ser agora. E às vezes 5 anos não são nada, especialmente porque a gente está falando de um concurso difícil, né? De um concurso de longo prazo, de aprendizado, não precisa ser tão longo assim. Eu sou muito crítica dessa visão de cursinho que acha, que acredita que você tem que ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo um doutorado em estudar para o Rio Branco e não entrar. Eu não vou ser leviana de dizer que é extremamente fácil e também não vou ser aquela pessoa que vai trabalhar com vocês de querer ter vocês esse ano que vem, no próximo. Não, eu prefiro que vocês passem o mais rápido possível e saiam falando bem de mim. Isso, para mim, é o maior êxito. Não só também porque eu acredito que quando a gente faz o bem para os outros, isso retorna. E a partir do momento que eu faço com que vocês passem, isso vai voltar para mim em todos os âmbitos que eu quiser. Mas também como professor, que eu acho que é uma excelente propaganda. Né? Então, isso daí são concepções e são filosofias. Eu sei que a prova está aí, que eu estou falando demais. No caso, vocês dois não vão estar nessa terceira fase, né? Eu vou dar uma liberdade de entender um pouco mais de como eu entendo a prova, né? De 4.000 ficam 300 e desses 300 aí depois ainda caem um pouco mais e vão para a terceira fase, que não vai acontecer esse ano.
E como é o ritmo dessas fases com as quais a gente pretende trabalhar? É alucinante, tá? Eu não senti passar, eu só senti que eu estava viva depois que a prova passou. Todo mundo na sala estava com salompas na mão. Estava com salompas na mão em função da quantidade escrita. E eu sempre fui muito boa aluna, desde criança, né? Eu tentava ser. Eu falo que a virtude do pobre é estudar e trabalhar. Ele não tem outro formato. Então, não é uma questão de virtude, foi de necessidade mesmo. E eu era sempre aquela que terminava a prova por último e tal. E aí, no meio do concurso, é interessante que tá lá às 4 horas você escrevendo igual um maluco. Aí você é louco para alguém, né, ter uma cãibra, desistir, qualquer coisa assim. Não, gente. Até o último segundo, todo mundo da sala estava escrevendo. Estava escrevendo até o final, escrevendo terrivelmente, escrevendo muito. Então, assim, na verdade, se encontram todos os bons alunos de vida toda buscando aquele mesmo objetivo, ou talvez não de vida toda, mas alguém que naquele momento se tocou que queria muito uma coisa, tá? Então, assim, ela é um teste psicotécnico, a terceira fase, de resistência, e tem uma série de macetes que só quem fez a prova é que vai conhecer e vai saber indicar. O professor, ele vai te dar todos os elementos, mas quando você está lá na hora, você tem que desenvolver mecanismos de segurança e de autocontrole para te permitir atender às exigências, igual a segunda fase. Na segunda fase, você tem que ter domínio ali da quantidade de palavras, você não pode ultrapassar. Tem uma questão do tempo também que você está utilizando. A segunda fase desse ano ela foi inteligente, ela foi diferente, não ficou cobrando assim conteúdo, diferente do TPS desse ano que agora vamos lá. TPS desse ano, né? Eu recebi todo tipo de palavra que vocês puderem imaginar no privado do Facebook, eu não vou repetir descrevendo o TPS desse ano. E dada a reação das pessoas, é possível entender que o grau de dificuldade foi maior. Mas sempre a gente espera um desempenho bom. Por quê? Porque a gente tem esse pessoal que está fora da curva, que está com conhecimento factual muito em dia e que já pegou a manha da prova e vai dar certo. Vocês puderam observar que de um padrão que a gente tinha de 2014, 2015, a prova foi totalmente diferente. Vou chegar para vocês, eu vou conversar com vocês sobre a prova nua e crua. Eu não vou ficar aqui falando que você tem que ler o Hobsbawm, que você tem... Isso foi um exemplo, né? Que você vai ter que ler o Alain Pelé, vamos falar do direito, né? O Alain Pelé de cabo a rabo e revirado, você não vai precisar, tá? Aliás, se vocês observarem algumas das respostas que a gente vai conversar, elas estão muito malandras. Mas o que eu quero atenção, essas pessoas estão trazendo como respostas coisas que essa banca valora e que ela gosta e que, portanto, a gente vai colocar porque a gente quer passar. Quem passa aqui, eu já estou falando de um ponto que eu ia falar aqui mais à frente. Olha só, quem passa na terceira fase é aquele indivíduo que tem uma média de desempenho. Não é aquele cara que tirou 130 em inglês, que tirou 100 em duas matérias, e a gente vai buscar na terceira fase média de desempenho. Vocês têm que fazer 80, 80, 80 em tudo. Pois bem, a nossa prova de direito, eu estou chateada que eu não vou poder expor aqui o desktop, mas eu estou aqui com a nossa prova de direito, tá? Vocês já devem ter pego lá no site, que é o nosso tema principal de hoje. Muitas pessoas se assustaram com essa prova, mas a banca, na minha opinião, é uma banca muito tranquila. Eu tô aqui abrindo porque eu não imprimi, só para a gente conversar a respeito. Vamos! O computador hoje está de greve. Vamos lá. Na verdade, a prova de direito e a prova de economia, elas são as duas provas mais curtinhas, tá? Ou seja, você tem um peso maior na escrita de geografia, PI, e na escrita de história, tá bem? Nesse caso,
da prova de direito, nós vamos ter 2 questões de 60 linhas, que é muito fácil de preencher. Se preencher 90 linhas é outra história, 60 linhas é tranquilo. E outras 2 questões de 40 linhas. O que teve de surpresa que o pessoal tomou susto no ano passado? A primeira questão fala sobre a paulatina erosão da dicotomia. Olha, vamos lá. Questão 1. Discorra sobre a paulatina erosão da dicotomia do direito, summa divisio, conducente à moderna publicização do direito privado. 60 linhas. Muita gente se assustou quando viu essa questão, né? Tomou pulo. Qual que é o primeiro bizu? Vocês já vão acostumar aí com a minha linguagem. Qual que é a primeira dica? Viu uma questão que não sabe, não paralisa, tá? Vai para aquela que você sabe e depois você vai pensar o que você vai fazer na que você não sabe. Pegou a prova, aquele primeiro olhar geral para ver aquela que você sabe, é que você vai atirar primeiro e vai atirar mais rápido, tá? E depois eu vou montar para vocês, à medida que a gente for fazendo aulas técnicas de como construir a resposta de vocês, tá? Deixa eu ver. Peraí, vocês podem participar bastante hoje, tá bom? Hoje vai ser tanto a apresentação, eu vou lançar um tema para a gente fazer redação, tá? Mas vai ser tanto a apresentação, a ideia geral da prova, quanto da ideia do que vocês vão ter no curso. Vamos lá, pergunta do Fabiano. Blendo, uma vez eu participei de um grupo de estudos via Skype, cada um tinha que colocar seu entendimento em tópicos sobre as respostas dos 4 candidatos que tiveram as melhores notas. Você acredita que, além de devorar livros, essa forma de estudo pode ajudar muito? Se você tem um bom grupo, se você tem um grupo de amigos confiável, especialmente para quem trabalha, gente, é bom sim dividir os estudos, mas cuidado para não se perder. A partir de outubro, ou talvez até de setembro, eu vou fazer um módulo aqui em que a gente vai ter um grupão de estudos, né? Eu vou meio que direcionar o que vocês vão estudar cada um. É como se fosse um coaching, mas como tem mais gente envolvida, não vai ser como um coaching. E aí, dentro de um valor acessível, para poder a gente fazer um grupo de estudos guiado. Então, o que eu estou dizendo? Você olhar o manual do candidato, presta quando você está se preparando para a terceira. Há uma outra técnica que é muito melhor quando você está se aproveitando a longo prazo. Para a terceira fase não dá tempo de vocês fazerem isso. A terceira fase, gente, ela é muito solitária. Não tem como, tá? Ela é você e você numa torre, no máximo alguém da sua família que não vai te desviar, te dando um apoio. Então, vamos lá. Essas são as questões, são 4 questões, 60 linhas e 40 linhas, né? Tranquilo de preencher. E muita gente se assustou, se apavorou com essa primeira questão. Eu queria dividir com vocês a minha desktop, mas o que eu vou aconselhar, já que a gente não vai ter como nesse nosso primeiro encontro? Eu quero que vocês peguem a resposta do João Viana Neto, que está aí na página 104 do nosso... Está aí na página 104 aí do nosso guia do Orlando, né? Nada mais justo que chamar Orlando, eu não entendi por que da lagartixa, mas tudo bem, vamos chamar de Orlando aqui. Bem, essa resposta do João Soares Viana Neto, ela foi apreciada aí com marcação máxima, tá? E aqui, nesse caso, a gente tem o clássico caso de alguém que não sabia muito, não é o dele mais, eu diria que é da segunda resposta, mas que não sabia ir no cerne da resposta, mas que apresentou algumas coisas aqui que fizeram com que ele conseguisse esses pontos, que é o que a gente vai conversar e que a gente vai treinar ao longo desse curso, tá? Vamos lá. Superando-se a discussão acerca de o direito ser ou não uma ciência e assumindo-se que o seja, pode-se afirmar que a consolidação do conhecimento jurídico como científico ocorreu sob o influxo racionalista que caracterizou tanto o iluminismo quanto posteriormente o positivismo. Só por essa frase aqui,
Eu observei que é interessante para o examinador aqui nesse caso que você comece com uma sentença, né, de efeito, que tenha um escrito, que tenha um direcionamento que não tem nada a ver com o que foi questionado, né? Ele quer saber sobre aquela divisão clássica do direito público e privado. O que é essa divisão, gente? Ela é uma divisão didática. O direito ele é considerado uno, tá? Apesar de a gente ter a divisão dentro de seus ramos, isso é para auxiliar o entendimento do direito, para auxiliar o estudo do direito. Mas essa divisão, na verdade, ela não existe, porque o direito é considerado uno, tá? Então, na verdade, essa dicotomia que a gente sempre tentou classificar e colocar os ramos do direito em cada um desses pontos, ao longo do tempo e com o crescimento mesmo da sociedade, ela foi sendo erodida. Ela foi sendo cada vez mais questionada. Por quê? Na verdade, tem vários ramos que vão ter normas tanto de direito público quanto de direito privado, por exemplo, direito de família, tá? Tem princípios de direito de família que constam na Constituição e que vão nortear o direito de família, mas o direito de família é essencialmente parte do direito civil, ele é direito privado. O direito do trabalho, enfim, tem uma série outra de exemplos que a gente pode usar, direito do consumidor, que eu usei, que teve um candidato que usou também. Porque tem um texto que aí a pessoa escolheu para fazer isso, não, olha, isso daqui é básico de teoria geral do direito. Para alguém que é da área de direito, saberia escrever qualquer coisa, não ficaria em branco isso aqui. Só que essas pessoas que tiraram uma nota mais alta, mesmo não tendo alcançado o cerne do questionamento, eu observei que eles tiveram ganhos. O examinador, aqui eu vou até anotar, o examinador ele se impressiona muito com a linguagem que você utiliza. Eu estou anotando aqui porque depois esse sumário, assim, o resumo do que a gente está conversando, eu vou mandar para todo mundo, tá? Digitado. Já que não teve como aí dividir a nossa tela. Ele se impressiona muito com a pomposidade da linguagem, que era uma coisa que a gente preocupa muito quando está na faculdade, né? De querer imitar um formato de escrita ou passar uma erudição que muitas das vezes esconde um discurso vazio, tá? Na prova de português, se você fizer isso, você vai tirar beirando zero. Na prova de português é um outro tipo de erudição. Na verdade, o pessoal de literatura, o pessoal de letras, ele vai querer que você vá direto ao ponto e vá direto ao ponto com qualidade, né? Aqui não, esse examinador, mesmo porque alguns têm uma vertente mais acadêmica, né? E outro detalhe, eu não sei se a banca vai mudar. Né? Essa prova desse ano estava toda esquisita do TPS, por isso que eu não estou tentando dar previsões, né? A gente dá os nortes para que fique mais fácil para vocês poderem trabalhar com isso, mas ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Não sei se o examinador de direito mudou, ou se a perspectiva dele sobre o concurso mudou, né? A prova de direito internacional, assim, beirou o surrealismo, né? Parece que alguém pegou ali o código de direito internacional, apontou para um artigo e falou, é esse que eu vou usar na prova. Foi isso, né? Pegou a Convenção de Viena, tirou coisas assim sem importância, que não tem importância nenhuma para a prática, nem para alguém. Foi isso, Lucas. Isso daí acaba sendo cruel até mesmo com quem tem um grande domínio da disciplina, porque a gente aprende a raciocinar. Conhecer a lei qualquer um conhece, conhecer a norma qualquer um conhece, mas interpretar e fazer aquilo ser aplicado tem uma distância muito grande, tá? Então, há outras formas de você tornar uma questão mais densa, um pouco mais difícil, só que todo mundo fica morrendo de medo aí do recurso e tal, de ser objeto de polêmica, e parte para esse caminho que é mais fácil. A prova de noção de direito estava até um pouquinho nesse sentido também, um pouco menos. A de direito internacional foi escandalosamente nesse sentido. Depois eu vou fazer um vídeo, eu só vou deixar disponível no YouTube. Assine meu canal lá no YouTube, que eu vou fazer uns vídeos de vez em quando, à medida que o tempo permitir, aí vocês vão ter
essas informações, tá? Novamente eu vou dizer, a função é avaliar, é eliminar, né? O TPS, a função é eliminar. Qual que é o estilo? Em geral, a banca ela era tranquila. Se você escrevia bem e tal, aceitava uma série de coisas. A prova não é muito difícil, isso eu tô falando assim, sendo honestíssima. A prova de direito não é muito difícil. Mas se você não tem formação em direito, talvez você não saiba alcançar o que o examinador espera que você responda, por exemplo, ou até mesmo essa linguagem, que se a gente for observar, quem tirou as notas mais altas veio com uma linguagem pomposa e extremamente rebuscada, tá? Vou só continuar aqui nessa questão que a gente está analisando. Eu parei aqui. A história do século XX, voltei aqui para a nossa resposta do nosso guia. A história do século XX, porém, é da progressiva erosão dessas distinções à medida que as relações humanas se tornaram mais complexas e interdependentes. Verdade. No direito, o fenômeno significou não apenas o enfraquecimento da distinção entre direito público e direito privado, mas também a paulatina erosão de outras dicotomias. Me conte quais são essas dicotomias, mas vamos lá. Evidência de que o fenômeno contemporâneo da publicização do direito privado se insere num contexto mais amplo é o aumento do diálogo entre ordem constitucional e ordem internacional. Oi? Posso voltar aqui? Deixa eu voltar isso aqui. Evidência de que o fenômeno contemporâneo da publicização do direito privado se insere num contexto mais amplo é o aumento do diálogo entre a ordem constitucional e a ordem internacional. Depende qual ordem internacional que ele está falando, porque, na verdade, a gente está falando tanto direito público quanto direito constitucional, o direito internacional público, né? E direito constitucional, os dois são públicos. Então, aqui, ele teria errado aqui. Olha para vocês verem as respostas. Autores como Marcelo Neves, que é um professor da UNB, e JJ Gomes Canotilho, que é famosíssimo, constitucionalista, falam em transconstitucionalidade e constitucionalismo global para explicar esse fenômeno marcado pelas influências recíprocas de institutos de direito constitucional e de direito internacional. Demonstram a abertura das constituições ao direito das gentes, por exemplo, a previsão de princípios constitucionais para as relações internacionais, cito o artigo, e a possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos terem status de emenda constitucional. Também cita um artigo. Ao mesmo tempo, verifica-se a constitucionalização do direito internacional na previsão de julgamento de indivíduos perante o Tribunal Penal Internacional. Vamos lá. No âmbito interno, a Constituição de 88 teve papel fundamental na publicização do direito privado. Com efeito, a Lei Maior avançou em temas que originalmente não seriam próprios dela, não se limitando a veicular normas materialmente constitucionais, ou seja, normas relativas à organização do Estado e à defesa dos direitos dos indivíduos. Consequentemente, a Constituição disciplinou desde instituições financeiras à família, por exemplo, demonstrando a influência do público sobre o privado, verdade, e vice-versa. Simultaneamente, normas de direito privado expandiram-se, abarcando matérias de evidente interesse público. Se o Código Civil de 1916 era um documento essencialmente privatista e patrimonialista, o Código Civil de 2002 reflete princípios que talvez surpreendessem Clóvis Bevilacqua, que foi responsável aí pela redação do Código Civil de 16. Eu não sei a formação dele, mas para ele conhecer o Clóvis e tal, provavelmente ele é da área jurídica, tá? O atual código certamente consagra e protege o direito de propriedade, mas vincula essa proteção ao atendimento da função social. O código protege o Instituto da Família e prevê o poder familiar, o antigo pátrio poder. Porém, em decorrência do princípio constitucional da dignidade humana, não se admite aos pais um poder ilimitado sobre os filhos, conforme evidenciado pela proibição de castigos físicos pela chamada Lei da Palmada. Mesmo no âmbito do direito privado, percebe-se uma tendência
ao fim das dicotomias. Compreende-se assim o fato de o Código Civil de 2002 trazer um livro dedicado ao direito de empresa, derrogando boa parte do Código Comercial de 1850. Isso surpreende, pois o fato convive com a tendência verificada no Brasil na década de 1990 de proliferação. Opa! Oh, meu Deus, espera que eu perdi aqui. De microsistemas jurídicos, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor. Esses regimes, todavia, não são isolados e autossuficientes. A interpretação e a aplicação de suas normas devem ser feitas segundo princípios gerais, sobretudo os previstos na Constituição. É cada vez mais evidente a erosão da dicotomia do direito, fenômeno do qual a publicização do direito privado é dos eventos mais relevantes, embora não seja o único. Ao mesmo tempo em que se fala em direito civil constitucional, fala-se também em transconstitucionalismo, não se negam as especificidades que caracterizam as diversas situações que o direito é chamado a regular, mas pode-se identificar cada vez mais a emergência de um direito comum. O que tem nessa redação assim, de virtudes? Bastante coesa, começo, meio e fim, ele não se perde no caminho. Teriam duas coisas ali que eu, por exemplo, teria tirado muitos pontos, e eu achei que ele desviou um pouquinho da resposta, mas o que ele faz que o nosso examinador gosta, que a gente já pode listar aqui? Primeira coisa, essa linguagem que impressiona. Não vai ter jeito, você vai ter que gastar o seu inglês, nesse caso o seu português, com esse examinador, tá? Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer isso, quais são as questões que vocês vão escolher. Quer dizer, a regra que vale para a prova de português, ela não vai valer para a prova de direito nesse caso, tá? Então, é a questão da linguagem. Segunda coisa, citação de autores. Conta muito para a banca, tá bem? Terceira coisa, você pode até conhecer a normativa, mas se você não guardou alguns artigos e algumas cartas na sua manga, isso daí você vai sentir falta. O examinador vai sentir falta na hora de te dar os teus pontos. Então, ele dá valor para quem conhece os artigos, seja de leis ou de tratados internacionais. Terceira coisa que não foi característica dessa prova, quarta, né? Que vai ser amanhã, a gente vai conversar no curso de casos. A jurisprudência, anteriormente, era dado muito valor, inclusive alguns casos eram retirados da prática e eram construídas questões. Eu citei muita jurisprudência na minha prova, eu tirei uma nota muito boa. E uma outra questão aí da água, que eu fiz citando bastante jurisprudência, citei bastante na de asilo também, que foram outras questões. Deixa eu até ver o tempo que a gente já está conversando, são 9 horas, né? A gente começou mais tarde, mas vai dar tempinho aqui da gente conversar no geral. Essa questão da citação ou não de jurisprudência, de ter esse conhecimento, ela vai depender. Ter que saber quais elementos e quais exemplos de casos você vai poder utilizar para indicar essa maturidade sua. Mas já foi demonstrado que, se você não faz isso, desse uso da linguagem, de trabalhar, por exemplo, se vocês observarem no final, ele faz uma retomada do assunto para apresentar a conclusão dele. Ele começa, a primeira fase, para mim, é uma fase mas só no primeiro parágrafo aqui, se vocês observarem, olha, a gradativa erosão do direito, suma divisa, um outro ponto, eles gostam que faça retomada dos tópicos da questão, tá? A gradativa erosão do direito, suma divisa, o que culminou na moderna publicização do direito privado, foi repleta de debates jurídico-filosóficos em que se destacam Bobbio, Kelsen, Hobbes e Locke. Foi lá puxar o direito natural, assim, não precisava ir nesse ponto todo, assim, para trazer isso. Na verdade, eu acho que ela, de repente, a pessoa não sabia o que dizer, e aí foi conversando aqui sobre o Leviatã, trouxe isso,
E ao demonstrar esse conhecimento para o examinador colou. E talvez alguém que trabalhou muito o que era essa súmula de divisa, o que é isso, de acordo, por exemplo, com manuais normalmente fazem, Maria Helena Diniz, qualquer outro manual de introdução, essa questão de uma matéria de introdução ao estudo de direito, tá? É quando você está aprendendo direito lá, que você trabalha com isso. Pode ter tirado uma nota muito menor, mas ela espertamente, sabendo que a banca tem um amor, tem uma paixão por essa demonstração de autores, e aqui eu não fiz criticando, não. Se tem um jogo, se tem as regras do jogo, a gente joga conforme ele. O que fica extremamente difícil é quando o jogo fica dando essas reviradas aí terríveis, que foi esse TPS desse ano. Deve. Vamos lá, a pergunta do Fabiano. Na prova eu não posso citar frases prontas de autores? Convém, mas convém que você coloque as suas palavras, tá? Que dê um outro viés para isso, mas as pessoas fazem muito. Não vai dar tempo até da gente conversar sobre as piores. Acho que eu vou pegar uma pior aqui, mas eu dei um exemplo para vocês de pessoas que provavelmente se surpreenderam com essa questão na prova e até mesmo sendo do direito, mas não estava tão esperando que esse conteúdo aparecesse, tá? Estava esperando outra coisa mais relevante. Mas o que foi interessante dessa primeira questão que eu li para vocês é que ele citou vários elementos do Código Civil, citou o Código Civil anterior, citou o Clóvis Bevilacqua, que foi quem foi responsável aí pelo Código de 1916. Então, ele demonstrou uma maturidade para a prova, né? Que acabou pegando bem com o examinador. Eu tiraria os pontinhos ali. Tá bom? Vocês podem observar que todas as pessoas que tiveram uma nota boa, elas usaram desses elementos de estar aí citando. Eu vou tentar pegar aqui para vocês a pior nota, tá? Olha aqui, a pior nota foi essa daqui que tirou 21 em 30. Já viram pior nota? A pessoa não quis colocar o nome, mas é uma excelente nota. Historicamente, as dicotomias do direito eram consideradas necessárias e até mesmo insuperáveis. A divisão entre a ordem interna e a ordem internacional engendraram barreiras entre as normas jurídicas caracterizadas pela emergência das teorias monistas e dualistas e pela separação entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Olha, nesse caso aqui, tá vendo? Eu já ia agir como prova de história, eu já ia perceber e falar assim, esse cara não sabe a resposta. Por quê? Ele enfiar quimonismo, enfiar dualismo, não é essa dicotomia de direito público e direito privado, não é dicotomia de direito internacional e direito interno. Essa dicotomia, ela existe no âmbito do conhecimento do ramo jurídico. Foi igual aquela resposta primeira que eu li para vocês, que ela fala, olha, se o direito é uma ciência, então, superando esse fato dela ser uma ciência, eu vou entrar nessa questão da dicotomia direito público e direito privado. Para mim, já é uma fuga de tema. Então, se você não sabe a resposta, deixa para falar besteira no final, não fala no primeiro parágrafo, tá? A complexidade da ordem mundial contemporânea, a contínua publicização do direito privado erodem essas concepções. Normas internas e internacionais interrelacionam-se de maneira simbiótica para garantir a efetividade do direito privado em territórios distintos e a necessidade de cooperação exige um avanço institucional mediante tratados a fim de concretizar decisões judiciais. Eu já vou parar por aqui. De repente, daqui para baixo, tem alguma outra coisa boa. Mas o que eu tenho a dizer para vocês? Não é má de escrever mal que eu estou criticando aqui, não. Todas as respostas são muito bem escritas. Quem chega à terceira fase é muito raro, você pode ver pessoas com deficiências aí de escrita, mas é muito raro, tá? Essa nota aqui, por exemplo, talvez é porque foi um arraso, poucas pessoas chegaram ao cerne da questão. E sempre recorram, porque às vezes o cidadão que corrigiu sua resposta não foi o mesmo professor que corrigiu outra. E aí você pode ter um prejuízo que de repente a mão do outro que corrigiu foi menos pesada, tá? Do que foi para você. Então, você tem que sempre recorrer. Mas aqui, se você for observar claramente, as respostas beirando 20 em 30,
elas não estão passando dentro do cerne do que é a resposta da questão. Então, quer dizer que isso daí já tira um mito. Não necessariamente você, pelo menos em direito, tem que ser aquele cara que fez a resposta perfeita, que acertou tudo. Mas se você pegar algumas dicas e souber trabalhar com a prova de direito, de todas as bancas é uma das que eu julgo que tem essa mão menos pesada. Mas aí eu não sei, eu não li o restante, né? O examinador, ele corrige comparativamente. Então, a gente vai trabalhar não nesse formato, mas seguindo o exemplo daquela primeira questão que eu acho que foi a mais bem direcionada, né? Que linguagem usar, que autor citar, dependendo da circunstância, e que artigos eu vou ter intimidade aí, que tratados eu preciso ter intimidade, tá? Para poder trabalhar bem isso, para poder trabalhar essa nossa terceira fase. Vamos lá, deixa eu ver, alguma dúvida aí? Tranquilo, Lucas? Tá bom. Por enquanto, não. Por enquanto, elas ainda não começaram. Eu vou falar aqui, a gente teve uma primeira questão que foi essa surpresa, né? Eu vou dar uma questão para vocês fazerem, mas ela vai ser inédita, já que a gente já tem os exemplos, né? Eu quero que vocês leiam antes os exemplos antes de fazer as questões de vocês, os exemplos do nosso guia, tá? E aí depois produzam as questões de vocês, tá bem? Vamos lá. A questão 2, ela foi falar de um tema que eu acho que pode se repetir, tá bem? Ela fala exatamente da questão dos refugiados. Então, era algo previsível, não era muita surpresa, muita gente estudou e conseguia produzir isso. Então, esse é um tipo de questão que você não pode errar, porque todo mundo vai fazer gol nela. Assim, o candidato que estudou, ele vai fazer gol. Muito difícil que alguém que chegou à terceira fase não sabia dizer nada sobre isso. Tendo em vista que, segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 60 milhões de pessoas se encontram atualmente obrigadas a abandonar suas casas devido a guerras ou perseguição, o que representa o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Discorra sobre os principais instrumentos internacionais de proteção aos refugiados e sobre o que dispõe a legislação brasileira a esse respeito. Novamente, eu vou chamar a atenção. Olha a importância que a banca dá ao conhecimento dos tratados. Então, às vezes você sabia tudo, sabia citar, mas não lembrava da data do tratado, de quais tratados que diziam respeito à proteção do refugiado, poderia tangenciar a questão dos migrantes também, né, para explicar aí essa diferença dentro dos fluxos mistos de quem é migrante, de quem é refugiado. E você podia saber um monte de coisa, mas se você não percebesse a importância, já que ela colocou na questão dos principais instrumentos e a legislação brasileira, se você não tivesse dado uma lidinha, a sua nota não ia aproximar aí dos 30. Então, muito provavelmente, a nota que aproximou, perdão, 30 pontos. Essa também é 60 linhas, 30 pontos. Quem se aproximou provavelmente deve ter seguido essa tendência de citações que a gente conversou, tá? Vamos lá. Eu tô querendo mais conversar sobre essa, a questão 3. A questão 3, ela foi uma surpresa. Eu tô aqui com a prova, tá? Do ano passado. A questão 3, ela foi uma surpresa, tá? Eram 40 linhas, não era tanto. E ele simplesmente falou: disserte sobre o direito internacional e água em qualquer de suas dimensões. Aí eu vou falar para vocês uma brincadeira que eu ouvi assim no horário de almoço. Os alunos começaram a falar: olha, o professor de geografia faltou, né, na prova de geografia, apareceu na prova de direito que ele chegou atrasado e fez uma questão, né? Na verdade, a água realmente é um recurso importante, mas a forma que foi escrita a prova parece assim: olha, fale sobre qualquer coisa que você sabe em relação a esse tema. E qual que é o problema disso, gente? Isso é um concurso público. Se você faz uma questão dissertativa extremamente aberta, se você fala, olha, vou até ler as palavras exatas aqui, deixa eu voltar.
disserte sobre direito internacional e água em qualquer de suas dimensões. Você usou qualquer. Então, se eu falar de direito do mar, é água. Se eu falar no meu caso, eu escolhi falar sobre poluição, tá? A questão da poluição e a escassez desse meio. Foi o meu direcionamento. Ou se você falar em cooperação para o uso da água, se você quiser citar um caso específico dessa utilização, se você quisesse falar da Amazônia em relação aos recursos que ela tem e como que isso é perante o direito internacional, ou seja, essa é uma questão que o professor ia ter muita dificuldade de dar nota baixa para os outros, para os candidatos, sendo ele justo, né? Como eu falei para vocês, se vocês viram o espelho de prova de terceira fase, não se risca nada, só tá a nota lá em cima. Não se risca, não fala onde você errou, isso tudo é para dificultar recurso. Tá? Ele vai olhar mais ou menos a cara da sua prova, ele já tá lendo várias, tem em mente, vai separando ali o que ele gostou, assim, eu tô falando de um jeito legal, né, como o professor normalmente corrige, ele vai olhar, vai separar as provas em provas melhores, provas medianas, provas ruins, provas muito ruins, né, assim que ele vai separar as questões na hora que ele estiver fazendo. Mas não há marcação. O que isso acontece? Dificulta seu recurso. É por isso que você costuma precisar da ajuda de um professor para conseguir recorrer, tá? E dentro dessa questão, você tem esse problema. Você deixou aberto, meu filho, se você falou que era qualquer aspecto da água, a pessoa falou sem erro e tá bem construída, você não teria desculpa para tirar ponto. Mas ainda assim tiram, tá? Então, não pelo tema escolhido, mas pela abertura dada a essa questão, é uma questão ruim. É uma questão ruim para um concurso público, tá? E a última aqui, que já é um casinho prático, que era talvez a questão mais complicada, né? Fala de uma dissensão acadêmica acerca da possibilidade de uma organização internacional conceder asilo diplomático. O Bernardo considera a proposta inadmissível, visto que o Instituto é tradicionalmente otorgado pelo Estado. Carla entende que a possibilidade é admissível, haja vista a natureza humanitária do asilo. Daniel concorda com a possibilidade, contudo, considera que sujeitos plenipotenciários do direito internacional não a endossariam. E aí pediu para posicionar-se sobre o assunto, desenvolvendo em seu texto os argumentos apresentados acima. Na verdade, o que aconselho aqui nesse tipo de questão? Você vai pegar um argumento e defender esse um argumento e refutar os outros dois argumentos e fazer a sua conclusão. Se você ficar se perdendo falando de cada um dos argumentos, isso não vai dar muito certo, tá? Esse perdido dentro da sua resposta, ele fica muito evidente para o examinador e ele é apenado. Ele é apenado. Então, especialmente que pediu que você se posicione, ou seja, eu entendo que não pode, por isso, está embasado em tais normas, temos esses exemplos dentro da estrutura internacional, enfim. Você tinha que escolher, você tinha que direcionar, tá? Bem, gente, esse é o direcionamento que eu pretendo dar para o curso. Vai ser dentro desse formato, vai ser de terceira fase. Aqui eu já quero dar um adendo para vocês. Independente de vocês terem ou não passado, como o TPS está longe, eu tenho dito para os meus alunos, olha, faz de conta que você passou na terceira fase. Faz de conta, tá? E segue estudando. Não para, não perca o pique, não se desanime, não desista. Se você quis no dia seguinte pular pela janela porque você trocou o certo pelo errado e você perdeu aquela questão, isso acontece com todo mundo. O problema é que quanto mais você demora a reagir, né? Não tem lá ginástica olímpica, a professora adora ginástica ritmo, artística, né? Mudou o nome. E aí vocês veem que as meninas vão lá, pula, faz a pirueta, chegou no final, pum, né? Foi lá, Daniela Hipólito foi direto ao chão. Ela vai parar, chorar, oh meu Deus, perdi um ponto. Se ela fizer isso, ela vai perder mais ponto, ela não vai ter nota nenhuma, vai prejudicar a equipe dela. E prejudicá-la também, mais ainda, né? A queda, ela é um ponto. A queda, ela é um ponto.
mas o que você faz depois dela podem ser mais pontos, né? Então, gente, eu ofereço muito pro povo brasileiro pela questão de eu ter participado de 3 Jogos Olímpicos. O primeiro eu caí de bunda, o segundo eu caí literalmente de cara. E esse eu tava trabalhando demais, o Marcos Goto me ajudou muito, me resgatar, acreditar em mim. Ninguém acreditava que eu poderia. Se vocês tiverem um problema, levanta de cabeça erguida, porque é sempre possível se a gente sonhar e trabalhar. Eu sempre brinco que eu falo assim, em geral, para o aluno, salvo um caso isolado ou outro, questão de propósito de vida, mas em geral é que de um ano para o outro o aluno sempre vai seguir tentando, mesmo que ele fale, vou jogar isso para o alto, vou queimar esses livros, quero que estudo desapareça da minha vida exatamente agora. E, na verdade, no ano que vem ele vai estar estudando de novo. Então, eu vou te dizer uma coisa, você está com raiva agora, mas você vai voltar a estudar, sabe? Que tal voltar a estudar antes? Que é isso que vai garantir que você vai estar muito mais seguro para o desafio que você vai ter em 2017, tá? Então, assim, esse é um primeiro aspecto, né, que eu acho que é interessante. E você chegar a uma aprovação, de repente, na primeira fase, nesse tempo curto de primeira para terceira fase, é muito difícil você conseguir fazer a construção do Coliseu. Então, se você não tem alguma densidade no seu estudo, ou na sua qualidade mesmo como profissional, você não vai conseguir ter êxito. Então, é o momento agora de você até mesmo entender o tamanho do seu desafio e se você você tem condições de alcançar, em que formato você tem condições, o que te falta para alcançar ou não. E aí, partir para fazer isso o mais rápido possível. E aqui não estou falando alguém por conta de questão de monetização, qualquer coisa que seja, não é isso. É realidade. Se você olhar para você ano passado, vai parecer que foi ontem. Então, especialmente para quem é muito ocupado, o tempo passa muito rápido. Por isso que você não pode demorar essa retomada aí dos seus objetivos, tá? Primeira coisa. Vou falar um pouquinho da dinâmica das aulas que a gente vai ter. Eu vou tentar pedir para os professores, eu dou muita liberdade para o professor trabalhar, eu acho que ele é rei dentro da sala de aula, seja ela virtual ou real. Mas eu vou tentar dar um direcionamento para que os professores trabalhem com o mesmo padrão, tá? Eu vou escolher um tema, eu vou fazer uma exposição de meia hora desse tema. Vou mandar para vocês uma bibliografia de última hora, que obviamente serão artigos, tá? Dentro dessa bibliografia de última hora, porque tem gente que vai estar fazendo preparação que é para a terceira fase, eu vou depois dar a proposta de redação, e sempre vou voltar nesses nossos manuais aqui, mas eu vou dar a proposta de redação para vocês, vocês vão entregar, né, entregar dentro do tempo, quem entregar dentro do tempo vai ser corrigido na aula, tá? Quer dizer, eu já vou trazer a correção, mas eu vou apresentar, se quiser eu tiro o nome, para ninguém ficar constrangido, mas é errando que a gente vai aprender, não tem como. Mas eu vou fazer essa correção coletiva dos exercícios e a partir deles indicar estratégias. Deixa eu ver a pergunta do Fabiano aqui, antes de eu continuar. Por enquanto, para as questões de atualidades nas provas de DIP e PI, é viável recorrer ao que li em jornais e revistas mesclando com teorias de autores, como a banca examina dessa forma. De direito internacional, vocês viram que não. A banca, ela gosta mais de conhecimento de doutrina e de conhecimento dos acordos. Pode ser até que você cite o fato, mas você vai ter que sempre ligar isso. A prova de IPI, eu vou conversar com vocês na quinta. Eu acho, não tenho certeza ainda, que houve uma mudança na banca. Tranquilo? Vamos descansar então? Obrigada, Fabiana. Obrigada, viu? Você é muito gentil. Tchau, tchau, Lucas. Vamos encerrar aqui pra gente descansar hoje, né?